Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 19 de maio de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Os Mensageiros, uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito André Luiz. Nós vamos envolver o nosso querido amigo Wesley e logo depois, para fazer a nossa prece de gratidão, e logo depois nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Querido Pai, obrigado. Estamos aqui, Senhor, na condição de aprendizes, na condição de filho rebelde, que ainda somos. Mas obrigado, Senhor, por ser esse Pai amoroso, esse Pai bondoso e justo, que nos dá a oportunidade da mudança, nos dá a oportunidade de fazermos uma encarnação melhor. Além da oportunidade, traz pessoas que nos instruem, que nos mostram o caminho. Desde sempre, aqui estamos, no ano de 2023, para estudar uma obra que nos mostra como é a verdadeira vida, que nos mostra que as nossas atitudes vão fazer a gente ir para um lugar melhor ou para um lugar pior. Que tenhamos a consciência nesta encarnação e nos esforcemos para que possamos ir para um lugar um pouco melhor do que aquele que com certeza estávamos antes. Rogo, Senhor, o auxílio do Senhor, pois ainda somos fracos e errantes, para que nos dê a força, Senhor, necessária para não cometermos os mesmos erros. Obrigado, querido Pai, esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Gente, vocês sabem que o posto de socorro não é qualquer posto de socorro, né? É um palácio. É um castelo. Então eles estão no castelo, estão lá no salão, pequeno salão, imagina, um salão de um castelo, na maior conversa. No nosso último estudo, vimos o bate-papo, conversa afetuosa, tudo de bom, entre Cecília, André Luiz, Vicente e como era o nome irmão da Cecília? Aldonina. Então bateram o maior papo. Cecília tá querendo fazer um intercâmbio para nosso lar. A Aldonina ganhou o prêmio de assiduidade e bom ânimo. Então eles estão nessa conversa super ótima. Finalizamos o capítulo? Sim, senhora. E hoje vamos iniciar um novo capítulo, Aramita? Sim, senhora. Qual é o capítulo? Cecília, o órgão. Então vamos lá, capítulo 31. Poucas vezes, no círculo carnal, tiveram o prazer de assistir a reunião tão seleta. Todos os lustres estavam magnificamente acesos e, gente, tem lustres. Imagina esse salão. Imagina esse salão cheio de luz. Todos os lustres estavam magnificamente acesos e, lá fora, as grandes árvores, docemente agitadas pelo vento brando, pareciam refletir o clarão lunar. Pareciam, tá? Pares graciosos passeavam ao longo da varanda e as escadarias extensas. Gente, que coisa elegante isso, né? Olha só, né? Os pares ali passeando. O castelo enchera-se de alegria,
com a crescente multiplicação de convidados. Ai, que legal, gente, mundo espiritual, né? E olha que essa aqui é pertinho da crosta, viu? É um posto de socorro. É um posto de socorro pertinho da crosta. Então não fica desesperado, não. A gente não tem que estar desesperado com a desencarnação. A gente tem que estar desesperado com as nossas atitudes equivocadas do dia a dia, que isso é mais complicado, não é verdade? Mas com a desencarnação, não. O que deveria realmente nos desesperar é a consciência pesada, uma consciência que não seja reta, né? Mas a gente realizando o trabalho, nos esforçando, trabalhando, entendeu? E saber que tudo passa. Não existe absolutamente nenhum sofrimento que vai perdurar por uma eternidade. Só tem um sofrimento que perdura bastante pela eternidade, que é a consciência de dor, a consciência culpada. Isso é uma coisa que a gente carrega isso por muito tempo. Então, mesmo reencarnando, muitas vezes a gente é aquela criatura que não se sente merecedor de nada, é uma criatura que cultua a enfermidade, é uma pessoa que cultua a tristeza, que cultua a dor. Isso é uma consciência de culpa. É como se dissesse para si próprio: eu não mereço ser feliz. Então você vê aí uma eternidade de consciência de culpa, indo de uma encarnação a outra, pela falta até mesmo do auto-perdão. Então olha lá, mundo espiritual, para que o desespero? Mas temos que trabalhar para ir para um lugar agradável, né? Com a crescente multiplicação de convidados. O administrador mostrava-se orgulhoso de confraternizar com os colaboradores diretos da sua obra, na recepção condigna aos amigos da colônia próxima. O júbilo transparecia, a alegria transparecia em todos os rostos. E eu, observando a beleza do espetáculo, meditava na aventura da vida social. Posso fazer uma pergunta? Esse pronto-socorro é mais evoluído do que o nosso lar? Não. E em algum momento do nosso lar você viu essas festas suntuosas, acompanhada de como é que é? De lustres, castelos? Não tem. Então a gente vê ainda uma necessidade do grupo que está aqui. Por isso é que é bem próximo à Terra. Então as belezas do nosso lar já diferem bastante. Então a gente vai ver o bosque das águas, a gente vai ver muitos jardins, lembra disso, né? É a natureza no nosso lar. Bancos que a senhora, deixa eu ver se eu consigo lembrar, a veneranda, né? Bancos que ela arquitetou, mas bancos cobertos ali de plantas, né? Anfiteatro ao ar livre. Um anfiteatro ao ar livre, nada disso. Aqui tem escadas, né? Escadarias. Lustre, bem próximo terra a terra. Que a gente, nossa, que legal, mas lembra do nosso lar, que está além. É uma necessidade desses habitantes aqui, castelo, a gente não vê castelo. E a gente vê que o povo gosta ainda disso. Então, por quê? É o nível realmente de consciência, a gente achar isso aqui o máximo. Eu, particularmente, não gosto muito de castelo, eu acho castelo frio. Castelo eu acho uma coisa assim meio tenebrosa, sabe? Tem aquecimento. Não, mas eu digo frio. É frio, sei lá, emocional, sabe? É um frio emocional, né? Aquela coisa. Quando a gente viaja, às vezes vai conhecer alguns, tu diz, credo, que coisa. Para mim parece, sabe o quê? Uma masmorra. Eu olho para castelo, eu só sinto prisão e frieza, né? Sabe? Dor, sofrimento, tristeza, solidão. Talvez sejam as minhas lembranças de outrora. Mas é isso, uma casinha pequena, arrumadinha, né? Aquela coisinha gostosa, né? É tão gostoso, né? Cachorro latindo, gato miando, né? Umas plantinhas ali, panela de fogão no fogo. Pronto. Que coisa melhor. E a gente ouvindo ainda o OS fica melhor ainda, né? Perfeito. O júbilo, então, transparecia. No ambiente, olha que interessante, meditava, o júbilo transparecia em todos os rostos. E eu, observando a beleza do espetáculo, meditava na aventura da vida social, num ambiente daqueles que começava a compreender e praticar o, abre aspas, amai-vos uns aos outros, fecha aspas.
distanciados da hipocrisia e das convenções aviltantes. E aqui a gente para pensar assim, estavam começando. Porque a colega, eu não sei qual foi a das meninas, me lembra. A Cecília, ela disse o quê? Porque a Cecília que almeja para o nosso lar? E fazer esse intercâmbio, é verdade, Aramita. E o que ela diz? Poxa vida, a diferença é muito grande. Eu disse, mas aqui eu estou vendo pessoas que são boas. Não, mas aqui o povo ainda não se arrependeu. E lá o povo já se arrependeu, né? Porque trabalhar com quem já se arrependeu é muito melhor do que trabalhar com quem ainda está renitente ali, rebelde no mal. Conversávamos animadamente quando Alfredo nos convidou para o salão de música. Uau, vamos ver. Houve geral contentamento. A senhora Bacelar, dando o braço à nobre Ismália, parecia encantada com a lembrança. Dirigimos-nos para o grande recinto, prodigiosamente iluminado por luzes de um azul doce e brilhante. Deliciosa música embalava-nos a alma. Observei, então, que um coro de pequenos musicantes executava a harmoniosa peça, ladeando, ali, acompanhado um grande órgão, algo diferente dos que conhecemos na Terra. Então, ele está fazendo aqui palavras de comparação. 80 crianças, meninos e meninas, surgiam ali num quadro vivo, encantador. Então nós temos crianças. Tinha criança no mundo espiritual? É assim. Quando você desencarna numa idade menor, e isso é uma providência divina, você retorna ao mundo espiritual e permanece na idade menor, caso necessite permanecer. Se você for um espírito relativamente equilibrado moralmente e que você não precise passar por esse estágio, você volta ao mundo espiritual e retoma, vamos supor, a sua reencarnação anterior. Mas há casos aqui que permanecem como criança. E aí nós podemos ter dois motivos. O espírito pode até ter adquirido a sua consciência espiritual, mas faz questão de permanecer com o perispírito daquela forma. Ou, mesmo na condição de criança, desencarnou, vai para o mundo espiritual e não tem evolução suficiente e é necessário permanecer nesse período de infância, mesmo no mundo espiritual, sem ter a consciência, para aguardar uma nova reencarnação. Nós percebemos que o mundo espiritual recolhe com muito carinho essas crianças. De tudo que nós já estudamos na obra de André Luiz, quando nós estudamos Libertação, Obreiros da Vida Eterna, em que nós vamos adentrar nas cavernas, adentrar nos vales, o que a gente aprende? Que existem jovens, adultos e idosos. Nunca é citado crianças nesses ambientes. Nunca é citado. Por quê? Quando você é adulto, você tem vínculos psíquicos e uma consciência. Você carrega vícios. Quando você quando você é criança e você desencarna criança, e lembra que quando eu falo de mundo espiritual, eu estou falando de sintonia. Faz sentido? As minhas atitudes me fizeram me ligar com determinado grupo e determinadas colônias. Quando eu desencarno, eu vou para lá. Se eu desencarno com 5, 6, 7 aninhos, 8 aninhos, eu não estou vinculado ainda, porque eu não tive ainda. Então eu retorno ao mundo espiritual, mas eu não vou para um mundo superior, não. Olha onde é que eles estão. No pronto-socorro, na crosta. Vocês entenderam a minha linha de raciocínio? E daí, eles não estão vinculados, não carregam maldade ainda dentro de si, não desenvolveram vícios. Você, por um acaso, já viu uma criança de 7 anos dependente de cocaína, heroína, maconha, cigarro, álcool? Você já viu uma criança de 7, 8 anos dependente sexualmente? Você já viu uma criança de 7, 8 anos que já roubou meio mundo? Entendeu? Então, passa
parcialmente ela está com a consciência relativamente tranquila. Então ela vai para o mundo espiritual e algumas permanecem nessa condição por uma proteção divina. Não é mérito, é bondade de Deus mesmo. Ficou claro isso? Deu para entender? Então vamos lá. As crianças do posto, 80 crianças, meninos e meninas, surgiam ali, num quadro vivo, encantador. 50 tangiam instrumentos de corda e 30 conservavam-se graciosamente em posição de canto. Então, para elas estarem cantando e tocando, elas estudaram isso no mundo espiritual. Entendeu? Até mesmo para trabalho, estudo realmente para elas. Aprenderam ali música. 50 então tangiam instrumentos de corda e 30 conservavam-se graciosamente em posição de canto. Então, vamos imaginar ali um violino, né? Executavam com maravilhosa perfeição uma linda barcarola, canção que eu nunca ouvira no mundo. Comovidíssimo, ouvi o administrador explicar. As crianças do posto são as nossas flores vivas. Dão-nos perfume, encantamento, alegria, suavizando-nos todos os trabalhos. Então ele já nos esclarece, mostrando que as crianças são do posto. Abeiramo-nos do órgão, sentando-nos todos em confortáveis poltronas. Quando as crianças terminaram, sob aplausos calorosos, Ismalha pediu a Cecília executasse alguma coisa. Aplausos calorosos. Lembra de alguma apresentação no nosso lar que finalizava com aplausos? Não, lá era sempre com oração. Então a gente vê realmente que está muito terra a terra, né? Aplausos. Por exemplo, a gente termina uma palestra, aí o povo vai aplaudir, né? Não pode, a gente tinha que aprender isso, né? É aquela oração de gratidão por tudo aquilo que ouvimos. Porque às vezes finaliza uma prece, está um clima tão agradável, aí o povo, e sempre tem um louco desequilibrado que ainda fica assoviando, né? Um trabalho espírita, né? Num trabalho que envolve realmente a religiosidade. Mas vamos lá, ela estava aqui, aí quando as criaturas terminaram sobre o aplauso caloroso, Ismalha, né? Quando as criaturas é as crianças, tá, gente? Disse a jovem, corando: Se a senhora vem das altas esferas, onde a harmonia é santificada e pura, como poderei executar para os seus ouvidos? Cenas do próximo capítulo. Nós vamos aprender um pouco dessa música. Olha só, a generosa esposa, se a senhora vem das altas esferas, porque quem foi que pediu? Ismalha era, lembra de Ismalha? Sim. Esposa de Alfredo. Veio lá de longe, só para dar uma ajuda aqui com o fofo. Se a senhora vem das altas esferas, onde a harmonia é santificada e pura, como poderia executar para os seus ouvidos? Então isso aqui a gente vai comentar a próxima semana, que a gente vai aprender um pouco mais sobre música. O que nós aqui perdemos bastante. Foi bom, gente? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia?
A gente não tem que estar desesperado com a desencarnação. A gente tem que estar desesperado com as nossas atitudes equivocadas do dia a dia, que isso é mais complicado, não é verdade? Mas com a desencarnação, não. Mas a gente realizando o trabalho, nos esforçando, trabalhando, entendeu? E saber que tudo passa. Quando eu falo de mundo espiritual, eu estou falando de sintonia. Faz sentido? As minhas atitudes me fizeram ligar e me ligar com determinado grupo e determinadas colônias. Quando eu desencarno, eu vou para lá. Se eu desencarno com 5, 6, 7 aninhos, 8 aninhos, eu não estou vinculado ainda, porque eu não tive ainda. Então eu retorno ao mundo espiritual, mas eu não vou para um mundo superior, não. Olha onde é que eles estão. No pronto-socorro, na crosta. Então ela vai para o mundo espiritual e algumas permanecem nessa condição por uma proteção divina. Não é mérito. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim, nós agradecemos a Deus nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre por excelência. Vamos envolver a nossa irmã Lúcia, que irá fazer a nossa prece de gratidão. Senhor bondoso, amigo maior, nosso irmão mais velho, agradecemos a Ti por tanto ensino, por tanta orientação. Agradecemos também aos nossos queridos irmãos espirituais que aqui se fazem sempre presente, nos intuindo, nos amparando. Nosso amor, nossa gratidão sempre. E continuem, amigos, sempre ao nosso lado, nos auxiliando em todos esses momentos. Graça te damos, Senhor. Obrigada, querida. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus.